Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Unlimited Trivia. Você já parou para pensar em quantos mistérios a humanidade ainda não conseguiu resolver? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos 7 mistérios não resolvidos da história que continuam desafiando a lógica, a ciência e até a sanidade de muita gente. Então já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal para não perder nenhum mistério e se prepare, porque alguns desses casos são de tirar o sono. Imagina só, você encontra um livro antigo, cheio de ilustrações incríveis e escrita elegante. Parece promissor, né? Só que tem um pequeno detalhe. Ninguém consegue entender uma única palavra. É como se fosse escrito em um idioma alienígena. E é exatamente essa a brisa do manuscrito de Voynich. Um livro misterioso que deixa os especialistas de cabelo em pé há mais de 600 anos. O livro é cheio de símbolos e desenhos bizarros. Plantas que parecem ter saído de um filme de ficção científica e diagramas que ninguém faz ideia do que significam. Ao longo dos anos, um monte de gente inteligente tentou desvendar os segredos do manuscrito de Voynich. Criptógrafos, linguistas, matemáticos, até gente que fala com planta já deu pitaco. Mas sabe qual é o problema? Ninguém conseguiu decifrar nada. É como se o livro fosse amaldiçoado com a maldição do idioma impossível. Mas e aí? Qual é a sua teoria? Será que o manuscrito de Voynich é um código secreto? Um idioma perdido? Ou só uma piada de mau gosto? Deixa sua opinião nos comentários. Preparem-se, porque agora a gente vai escalar o Monte Urais na Rússia, para desvendar um dos casos mais sinistros e inexplicáveis da história, o incidente do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes decidiu acampar nas montanhas. Mas algo terrível aconteceu naquela noite. Quando a equipe de resgate finalmente encontrou o acampamento, semanas depois, se deparou com uma cena chocante. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se alguém tivesse saído desesperadamente. Mas o pior ainda estava por vir. Os corpos dos alpinistas foram encontrados espalhados pela neve. Alguns descalços, outros com roupas incompletas, e um deles sem a língua. As autoridades soviéticas da época concluíram que a causa da morte foi uma força desconhecida e irresistível. A falta de explicações e a estranheza do caso alimentaram todo tipo de teoria da conspiração. Será que finalmente vamos descobrir o que aconteceu naquela noite? Ou o incidente do Passo Dyatlov vai continuar sendo um enigma sem solução? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: esse caso é de arrepiar até os pelos do nariz. Imagine só. Você chega em casa e encontra tudo vazio. Sua família sumiu. Não tem ninguém, só um bilhete misterioso na geladeira. É de deixar qualquer um maluco, né? Pois é mais ou menos isso que aconteceu com a colônia de Roanoke, um dos primeiros assentamentos ingleses na América do Norte. Em 1587, um grupo de 115 colonos, incluindo famílias inteiras, desembarcou na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, cheios de esperança em começar uma nova vida. 3 anos depois, um navio chegou com suprimentos e se deparou com uma cena bizarra. A colônia estava completamente deserta. Não tinha ninguém, nem vivo, nem morto. As casas estavam intactas, os pertences estavam lá, só faltavam as pessoas. A única pista que encontraram foi a palavra Croatoan, entalhada em um poste. Será que um dia vamos descobrir o que aconteceu com essas pessoas? Ou o destino dos colonos de Roanoke vai continuar sendo um enigma para sempre? Quem nunca ficou fascinado por múmias, sarcófagos e tesouros escondidos em tumbas milenares?
O Egito Antigo é um prato cheio para quem curte uma boa dose de mistério. Mas cuidado com o que você deseja, porque a gente vai mergulhar de cabeça na tumba amaldiçoada do faraó Tutankhamon. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta histórica: a tumba de Tutankhamon, um faraó que morreu jovem e que ficou esquecido pela história. A tumba estava intacta, lotada de ouro, joias e artefatos valiosos. Só que a alegria durou pouco, porque uma série de eventos sinistros começou a acontecer com as pessoas envolvidas na escavação. O financiador da expedição, Lord Carnarvon, morreu picado por um mosquito e teve uma infecção generalizada. Outros membros da equipe morreram de doenças misteriosas, acidentes bizarros ou suicídio. Verdade ou mito, a maldição do faraó Tutankhamon continua a alimentar a imaginação de muita gente e serve como um lembrete de que, às vezes, é melhor deixar o passado em paz. E aí, você acredita em monstros? Se você acha que monstros só existem em filmes de terror, prepare-se para conhecer Nessie, o lendário monstro do Lago Ness, na Escócia. Desde o século VI, circulam histórias de uma criatura gigantesca e misteriosa que vive nas profundezas escuras do lago. A primeira aparição documentada de Nessie foi em 1933, quando um casal afirmou ter visto um animal enorme cruzando a estrada em frente ao lago. A partir daí, a febre do monstro do Lago Ness tomou conta do mundo. Ao longo dos anos, milhares de turistas e pesquisadores foram atraídos para o Lago Ness na esperança de ver Nessie com seus próprios olhos. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar com 100% de certeza que Nessie é real. Mas os entusiastas do monstro não se deixam abalar e continuam a procurar por evidências concretas da existência de Nessie. Preparem-se para uma viagem aterrorizante pela Londres do século XIX, onde um assassino em série conhecido como Jack, o Estripador, espalhou terror e mistério. Em 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas no bairro de Whitechapel, em Londres. Os crimes eram brutais, marcados por mutilações e requintes de crueldade. A polícia estava perplexa, sem pistas e sob pressão da população aterrorizada. Para piorar a situação, Jack, o Estripador, começou a enviar cartas para a polícia e para os jornais, zombando das investigações e prometendo mais crimes. Apesar dos esforços da polícia e de detetives amadores, Jack, o Estripador, nunca foi encontrado. Será que um dia vamos descobrir quem estava por trás desses crimes hediondos? Ou Jack, o Estripador, vai continuar a assombrar as ruas de Londres para sempre? E aí, vamos navegar por águas misteriosas? Preparem seus coletes salva-vidas, porque estamos entrando no Triângulo das Bermudas, uma área no Oceano Atlântico que é palco de desaparecimentos misteriosos e fenômenos inexplicáveis. Localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, o Triângulo das Bermudas é famoso por histórias de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastros. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas começaram a se espalhar no século XX, quando navios mercantes e aviões militares desapareceram na região sem qualquer explicação lógica. Alguns relatos falavam de falhas inexplicáveis nos instrumentos de navegação, enquanto outros mencionavam tempestades repentinas e ondas gigantescas. Cientistas argumentam que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores como erros humanos, tempestades tropicais, correntes marítimas fortes e a presença de metano no fundo do oceano. Verdade ou mito, o Triângulo das Bermudas continua a fascinar e a intrigar pessoas no mundo todo, alimentando a imaginação e desafiando a nossa compreensão do mundo natural. E aí, galera? Gostaram da viagem pelos mistérios não resolvidos da história? Qual desses casos deixou vocês mais intrigados? Será que algum dia vamos desvendar esses enigmas? Ou eles vão continuar a nos assombrar para sempre? Deixem suas teorias, palpites
e a opinião de vocês nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!